Esse é o Conviver, um podcast para falar de nós, as crianças. Olá, eu sou Catarina Gonçalves e este é o Conviver, um podcast para falar da vida com as crianças. Neste 6º episódio, cujo objetivo é discutir um tema que faz parte da vida de todas as pessoas, família, compartilho com vocês uma série de reflexões que vão desde como as crianças percebem as instituições até como as obras literárias infantis ilustram as relações familiares. Também contaremos, como sempre, com entrevistas feitas aos especialistas e ainda com vários momentos de bate-papo com homens e mulheres que compõem diversos modelos familiares. Justamente pela riqueza de discussões que nos propomos fazer aqui, juntamente com os presentes que fomos recebendo a cada conversa. Esse episódio começa hoje, mas não termina aqui. Ele terá sequência no 7º episódio, no qual continuaremos a conversar sobre... Família, família, oh yeah! Mas o que é uma família? Como explicar essa palavra tão cheia de sentidos? Pensando sobre isso, me lembrei de Adriana Falcão, quando fala no livro Mania de Explicação, que explicação é uma frase que se acha mais importante do que a palavra. Mas qual explicação pode dar conta dessa palavra que, pela sua grandeza, não tem uma única explicação? Seria a explicação do dicionário online de português, quando afirma que família é um substantivo feminino que corresponde a um grupo de pessoas que compartilham a mesma casa, especialmente os pais, filhos, irmãos? Tenho quase certeza que não. Como dizer que minha mãe, aquela que me deu a vida e a possibilidade de ser quem eu sou, que ela não é minha família, já que atualmente não compartilhamos a mesma casa? Ela era minha família apenas quando morávamos juntas? E minha irmã amada, que hoje reside do outro lado do oceano, ela deixou de ser minha família porque não dividimos mais nem mesmo o mesmo país? Fiquei pensando ainda na minha irmã, minha comadre, meu porto seguro, que às vezes eu nem sei bem quem eu sou, quem ela é, o que é que ela é, senão a minha família absolutamente. Compreendendo que essa definição era bastante equivocada, corri para a segunda explicação do mesmo dicionário, cujo texto diz: família são pessoas que possuem relação de parentesco. Sim, agora minha mãe, minhas irmãs já fazem parte da minha família, mas isso não impediu que eu tomasse outro susto. Divido minha vida há 21 anos com o meu marido e, devido ao fato de não termos consanguinidade, não formamos uma família. Pior ainda, somos sócios, como postula o direito civil. A esse respeito, o professor Silvio de Salvo Venosa, que foi juiz do estado de São Paulo, afirma que marido e mulher não são parentes. A relação entre os esposos é de vínculo conjugal, que nasce com o casamento e dissolve-se pela morte de um dos cônjuges, pelo divórcio ou pela anulação do matrimônio. Ou seja, meu marido não é minha família? Claro que ele é! Me recuso a aceitar qualquer definição que o exclua nesse sentido. Corri então para a terceira definição, que dizia: família é um grupo de pessoas cujas relações foram estabelecidas pelo casamento, por filiação ou pelo processo de adoção. Ok. Agora já fazem parte da minha família, de acordo com o dicionário, minhas irmãs, minha mãe, meu marido. Mas essa definição ainda não dá conta de todas as famílias que eu conheço, nem mesmo da minha, que conta com outras pessoas também. Aos meus cunhados, os maridos das minhas sobrinhas, ao irmão que eu ganhei nessa vida depois que casou com a minha irmã mais velha e com quem eu divido minhas dores e alegrias há 30 anos. E ainda os irmãos e as irmãs que eu fui escolhendo ao longo da vida. Além da família biológica, por filiação ou adoção, há também muitas pessoas que constituem famílias escolhidas. Isso porque, nem sempre, nas famílias de origem, há o amor e a aceitação necessários ao processo de constituição dos sujeitos e, portanto, é preciso buscar, para a felicidade e saúde mental, relacional e social, grupos com os quais se identifique para existir.
Depois de 3 tentativas, desisti dos sentidos denotativos. Eles, de fato, não dão conta da complexidade do tema que trataremos nesse episódio. Por que será? Me indagando sobre isso, ouvi a canção Portão, de Lula Queiroga, cujo texto me pareceu um bálsamo para o início de uma compreensão. Depois que te encontrei, uma estrela apareceu no meu teto. Meu coração se encheu de afeto. É como se abrisse um portão em nossas vidas. Esta canção, poeticamente, foi me fazendo pensar que família é justamente a arte do encontro. É a constelação que construímos em nosso teto para nos iluminar, para nos dar direção, dar sentido. Família é o portão que se abre para que sejamos nós mesmos, ao mesmo tempo em que nos tornamos parte de um todo e nos sentimos pertencente a outros grupos sociais. Essa música me ajudou a começar a entender, mas ainda faltava algo para completar esse quebra-cabeça. Foi quando Queiroga poetizou. Chama de pai, chama de mãe, chama de filho, chama de irmão, chama de amor, aquilo que mora nesse coração. Chama de amor, chama de amor. Bingo! Tudo fez sentido. Família é uma forma de chamar de amor aquilo que mora nesse e em todos os corações. Talvez por isso seja difícil encontrar um único significado para esta palavra, que de tão importante nem tem bem uma explicação, muito menos uma única explicação. Mas penso que chamar de amor seja um começo para a minha compreensão de família. Foi então que eu retornei ao texto de Adriana Falcão, quando ela vai nos falar dos sentimentos e tenta definir o amor. Para essa autora, amor é um gostar que não diminui de um aniversário para o outro? Não. Amor é um exagero? Também não. É um desadouro? Não. Uma batelada? Um enxame? Um dilúvio? Um mundaréu? Uma insanidade? Um destempero? Um despropósito? Um descontrole? Uma necessidade? Um desapego? Talvez porque não tivesse sentido. Talvez porque não houvesse explicação. Esse negócio de amor, ela não sabia explicar a menina. E eu, como Isabel, a menina do livro Mania de Explicação, também não sabia e ainda não sei explicar o que é uma família. Talvez porque não haja uma única explicação. Talvez porque buscar uma explicação seja desnecessário, porque saber o que é família demanda apenas sentir. Por isso, tentando entender melhor, eu fui conversar com um monte de gente que se aventurou a me ajudar a pensar melhor sobre essa questão e a compreender o que é uma família, ou ainda, o que são as famílias. Como eu sempre acho que para ser inteligente a gente precisa ficar com a pureza da resposta das crianças, eu comecei essa conversa conversando com Gabi, 11 anos, e perguntei para ela o que precisa ter para ser uma família. Eu achei que assim ficasse um pouco mais fácil para ela me dizer, já que definir essa palavra foi difícil para os dicionários e até mesmo para os poetas. Gabi nos disse: amor, carinho e respeito. Mais alguma coisa? Não sei. Não. Acho que não. Tá bom. Assim como Lula Queiroga, Gabi também invoca o amor na constituição familiar, mas associa ainda 2 questões muito importantes: carinho e respeito. Sim, Gabi traz elementos estruturantes para as relações familiares. No episódio 4, nossa convidada Beatriz Smith chamou a atenção para o fato da família ser um laboratório social importante. Logo, se nesse espaço as relações forem respeitosas, equivalerão a uma bela experiência de respeito mútuo, como destacou Gabi. Talvez por viver essa experiência respeitosa, Rafa, o irmão de Gabi, com apenas 8 anos, também traz no seu relato de família os mesmos elementos para caracterizá-la. Não há dúvidas que para permanecermos sendo uma família é preciso que nos respeitemos como somos, enquanto indivíduos e enquanto grupos, vivendo nesse espaço onde se tem o direito de ser quem de fato é. O que é preciso para ter ou para ser uma família?
pessoas se amando e não desrespeitando os outros? Você acha? Sim. Pronto, ok. Sim, as crianças sabem das coisas. Embora nem sempre em família haja respeito, precisamos considerá-lo fundamental, justamente por nem sempre existir, que a família não pode ser apenas biológica, consanguínea, adotiva. Família precisa ser também o espaço da escolha, de modo que é possível tornar-se família e até mesmo deixar de ser uma. Entendo que por isso Manuel de Barros tenha nos dito que traz em suas raízes crianceiras a visão comungante e oblíqua das coisas. Gabi e Rafa nos mostram, a partir de suas perspectivas comungantes e oblíquas da família, que família é muito além das formas descritas pelos dicionários. Família é, ainda, para além das definições defendidas em projetos de lei, como o que tramita através do nome Estatuto da Família, no Congresso Nacional. No texto desse projeto de lei, ele define família como uma constituição formada a partir da união entre um homem e uma mulher. Sim, essa definição restrita de família não é nada comungante, posto que exclui muitas possibilidades de ser família. Tampouco ela é oblíqua, posto que enxerga as famílias de uma forma tão restrita. Buscando ampliar a perspectiva oblíqua e comungante das famílias, eu fui fazendo outras leituras, e foi então que me deparei com o livro Drufs, da brilhante escritora infantil Eva Furnari. Essa obra é um daqueles presentes que, quando a gente conhece, começa a se perguntar: como é que eu não li isso antes? Foi por isso que eu decidi apresentar o conteúdo de Drufs aqui, também, e da melhor forma como podemos ter acesso a uma história nova, via contação. Eu parei, pensei e pedi para a querida Érica Montenegro, do Encanto do Conto e uma das maiores contadoras de história que eu conheço, para compartilhar conosco o belíssimo enredo de Drufs. Olá pessoal, eu sou Érica Montenegro, mãe, professora, contadora de histórias e escritora. Estou aqui para fazer a indicação de um livro que eu acho incrível, que é o Drufs, da Eva Furnari. Esse livro é uma obra-prima da Eva porque ele reúne coisas que são muito importantes no trabalho com a literatura. A primeira delas é a literariedade do texto, a brincadeira que se faz com as palavras. Outra coisa muito importante é a ilustração. Se vocês puderem ver as imagens, vão perceber que todos os personagens são montados em cima dos dedos da autora. Isso mesmo, dos dedos. Ela usa os dedos das mãos para montar personagens diferenciados, trazendo também objetos do cotidiano, como tampas, pequenos laços, objetos como bijuterias e outras coisas mais irreverentes, como, por exemplo, ralo de pia e tecidos diferenciados, chiclete. Então é uma infinidade de materiais. No livro Drufs, a capa reúne alguns dos personagens e a gente já se pergunta por que Drufs, né? Na entrada do livro, a Eva Furnari já explica que os Drufs são seres parecidos com a gente, só que menores. E no mundo deles também tem escola, professor, aluno e lição de casa. A autora já começa recomendando para a gente um livro que fala do nosso cotidiano. E ela apresenta diversos tipos de famílias. Ela apresenta a família Gorrinhos, a família Ui, a família Balloon, que, por exemplo, é ilustrada, a cabeça de todos os personagens tem a ver com coisas de festa, então balão de festa, brigadeiro. A família Tampinha, que na cabeça de cada personagem tem tampas diferentes, de diversas naturezas, de produtos, de objetos do cotidiano. E depois ela traz algumas famílias que eu selecionei aqui para a gente conversar. A família Soufflé. Meu nome é Pejueli Pistila, mas todos me chamam de Biju. Um dos meus pais se chama Nick Soufflé. Ele é estrangeiro, nasceu em Fritemburgo e tem sotaque. Diz jogolade em vez de chocolate, café em vez de café. Quando eu imito a fala dele, todo mundo cai na risada. Meu pai tem um restaurante de comida fritemburguesa. Ele é um chefe de cozinha famoso, mas quem faz comida aqui em casa é meu outro pai,